Olá, boa noite. Fazendo novamente uma tentativa para poder fazer a nossa live de hoje à noite. Socorro, eu gostaria de saber se você está conosco. Vamos falar sobre avaliação inclusiva e adaptações curriculares. Uma temática super importante, essencial, não apenas para a pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, mas para todos, porque a educação é um direito de todos. Socorro está conosco, nós espero que esteja conosco. Socorro está em Manaus e nós vamos falar sobre essa temática importante. Hoje está sendo desafiador, até mesmo por causa da questão da tecnologia. Mas sabemos que essa questão da tecnologia é algo que acontece. E nós temos que estar preparados exatamente para isso. Socorro está conosco, eu já vi que está aqui conosco. E nós vamos vencer esse desafio hoje juntas. Ainda agora ela não estava me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A pergunta é essa. Se alguém, quem está conosco, Socorro, você está me ouvindo? Socorro, psicopedagoga Socorro de Manaus. Ela é psicopedagoga, coordenadora do MUPA Autismo, em Manaus. Vamos lá, Socorro. Funcionando a Socorro, eu espero que ela esteja me ouvindo agora. Há pouco nós estávamos conversando. Está me ouvindo agora, Socorro? Agora estou. Agora está beleza. Então, por isso que eu tenho que dar esse sorriso, porque na realidade é igual a nossa vida é assim, cheia de desafios, concorda? Com certeza. E nós temos que saber lidar, administrar conflitos. Nem sempre é fácil, mas temos que tentar. Iane, a Iane está conosco, eu estou vendo aqui, Iane Chalender. Iane foi minha aluna, e na realidade hoje é uma excelente profissional que está aí atuando no mercado de trabalho. A minha amiga Socorro, né, também. Vamos lá, Socorro. Só de olhar para você eu me emociono. É sério. Porque esse amor é um amor verdadeiro. Eu tenho saudade também de voltar a Porto Velho. Aí veio toda essa pandemia, né? Aí a gente mudou os planos, mas eu tenho saudade de Porto Velho. É uma terra que eu gosto, né? Eu tenho certeza que não é isso. Acho que eu já estive lá umas 3 vezes, ou não me lembro. Porto Velho, exatamente, veio pelo o MUPA, bem inicialmente, quando nós estivemos implementando o projeto Movidos pelo Amor ao Autismo. E eu sempre falo, eu agradeço a Socorro, Socorro é do meu coração, viu? Eu falo assim, do meu coração, por quê? Porque você contribuiu e principalmente me fortaleceu como mãe. Porque naquele momento eu não conhecia, eu não sabia o que fazer em relação à questão do TEA, do autismo, e busquei na rede social exemplos de sucesso e locais. Eu digo, quem pode me ajudar nesse momento para poder ajudar outras vidas? E eu vi o MUPA Autismo, e eu pensei, eu vou entrar em contato com a coordenadora do MUPA, com a Socorro, mesmo sem conhecê-la. Mas eu tive essa oportunidade, eu digo, eu vou conversar e perguntar se ela pode vir a Porto Velho, até para que nós pudéssemos estar iniciando esse projeto aqui em Porto Velho, movidos pelo Amor ao Autismo. Olá, professor Ivanildes também está conosco, Andréa Teixeira, que bom vocês estarem conosco nesta noite. Essa temática é essencial. Eu, sinceramente, acredito que ela seja de suma importância, não é, Socorro? Ela é A questão da avaliação, do processo avaliativo. Então, vamos lá. Nossa querida Socorro, eu falo Socorro Santos, ela é coordenadora eu falo do projeto, coordenadora do MUPA Autismo em Manaus, mestre em educação, psicopedagoga, coordenadora pedagógica em uma escola estadual em Manaus. E, principalmente, eu gostaria de colocar aqui, de enfatizar, ela é escritora. Ela tem um livro que exatamente é a aprendizagem e interação social do autista no cotidiano escolar, que foi resultado da dissertação de mestrado. Foi isso, Socorro? O resultado da dissertação de mestrado? A minha... E
É? Esse livro foi fruto, né, da dissertação de mestrado. Então, ele se Sim. transformou num livro. Eu fiz, eu acho que só uma tiragem dele e não restou mais nenhum. Estou pensando em fazer mais, né, a segunda Com edição. certeza. Foi escrito por mim e meu professor, Manuel do Carmo. E esse livro aí foi, eu acho que foi um dos primeiros. Eu já estou escrevendo outro, né, que pretendo Que bom. lançar. Dizem, né, que a gente só. Como é que é o ditado? Que a gente tem que escrever um livro, ter um filho, né? Escrevi um livro, Plantar tenho uma dois árvore. filhos, né? Plantei várias árvores, gosto muito da plantação, né? Gosto muito da. Eu falo que a, as plantas, elas são terapias, né? Então, todo domingo eu tenho a minha terapia, que é as minhas plantas, porque a gente precisa, né? A gente precisa de um escape da semana, do dia a dia. Com E, certeza. e hoje, esse livro, eu tenho muito orgulho dele, porque, na verdade, ele foi uma resposta, né? Uma resposta para o que eu andava procurando, que era a aprendizagem da criança, né, com autismo. Porque, por conta do meu filho autista, né? Então, eu queria descobrir e fui em busca de descobrir a aprendizagem, porque eu descobri, né, no meu mestrado, que o autista aprende desde que a gente ensine, né? Com certeza, verdade. Não só o Que autista, né? lindo. A gente fala o autista, mas não é só o autista, não. É qualquer criança aprende desde que a Todas gente as ensina. pessoas. É. Então, hoje eu não estou mais na presidência do MUPA, eu estou, assim, em projetos fora, né? Eu coordeno, eu faço atendimento lá no MUPA, e aí eu sou coordenadora de uma escola, não é municipal, é particular mesmo, que foi uma escola que acolheu meu filho, né? Na verdade, eu fui para essa escola para levar meu filho para lá, porque quem é mãe sabe, né? A gente tem que estar de olho ali. E aí fui para a escola, gostei, e aí o meu filho já saiu de lá, mas aí eu continuo lá, né? Então, a área da educação é uma área que eu gosto. Eu Certo. faço, eu faço porque eu gosto e me sinto bem com isso, entendeu? Aí Que diz assim, bom. ah, a educação tu tem que ter amor. Eu acho que além do amor vai isso. Além do amor é você gostar. Claro que você tem amor pela sua profissão e tal, mas você gostar da área da educação porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? É desafiadora. Na realidade, a educação é desafiadora, sabemos que temos as dificuldades. Olha só aí, nós temos a Ivani de Espigão do Oeste, que legal. Estou vendo aqui, olha, nós já tá chegando. A nossa live, viu, Socorro? Ela vai longe, com certeza. Lene também está. Eu estou vendo várias pessoas aqui conosco, amigas, realmente que também, no caso, abraçam a temática. Quando eu falo abraço a temática, quando eu falo esse abraçar, quando eu falo em relação a realmente a poder estimular, para que nós possamos cada vez mais informar, conscientizar a população, a comunidade sobre o TEA. Olha só, nós temos aí Candeias Jamari, a Vanessa, né, foi minha aluna também, Candeias, Corumbiara, Rondônia, Alta Alegre dos Parecis. Que coisa boa, estou muito feliz. Muita Olha, gente, ó. beijo para vocês. Meu nome é Maxilene, né? Eu falei da Socorro, mas eu me apresentei também. Maxilene, pedagoga, mãe da Marina. Principalmente, esse é o maior título. Mãe da Marina. A Marina tem 20 anos e apresenta também o TEA, transtorno do espectro autista. Então, Socorro, vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria que vocês também pudessem perguntar durante a live. É importante que haja uma interação, que possamos conversar, porque eu tenho absoluta certeza que experiência não falta, conhecimento, competência técnica para Socorro. Socorro apresenta competência técnica e habilidades. Porque eu sempre falo algo que é importante. Não adianta ter apenas competência técnica. Tem que ter relacionamento. Tem que ter habilidades. Tem que saber ouvir. Tem que saber dialogar. Tem que ter sensibilidade. E principalmente empatia. Porque empatia vai além de se colocar no lugar do outro. É estar com o outro. E nós precisamos, sim,
nesse processo inclusivo, estarmos juntos e unidos. Escola, família e sociedade. Então, Socorro, vamos lá. Como é que... Fala um pouquinho aí em Manaus sobre a estrutura organizacional das escolas. Como que se dá em Manaus? Tem, assim, professor regente, tem professor mediador, ou de apoio, o profissional de apoio que nós chamamos, o acompanhante especializado. Vocês têm a sala do AE, Atendimento Educacional Especializado. Me fala um pouquinho dessa estrutura da escola. Como ocorre em Manaus? Bom, eu agradeço, né, a Deus, porque em Manaus nós temos vários grupos, né, que buscam a inclusão do aluno, né, da pessoa com deficiência. Quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente não fala só o autista, né, a gente fala de todas as deficiências. Com E certeza. assim, aqui em Manaus, as escolas particulares e públicas, elas estão se adequando também, né? Nós estamos Sim. nos adequando. A gente sabe que não é fácil, não é fácil a inclusão, a lei está aí, e eu sempre procuro ver os dois lados, né? O lado da escola, o lado do pai, e procuro medir isso daí, né? Então, aqui em Manaus, as escolas públicas têm sim, a sala de recurso, né? Escolas particulares também. Então, está todo mundo se É. adequando a esse novo contexto que é a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, e não só nas escolas, né? Inclusão em todos os lugares, né? Em 2009, com o diagnóstico do meu filho, foi em 2009, então eu faço um estudo até hoje, que a sociedade já mudou muito. O preconceito era maior, e as pessoas costumavam dizer um não na tua cara: ah, não, teu filho não dá para ficar aqui, teu filho Vivenciei essa situação. não se inclui, né? Ele não tem condições, e isso mudou. Hoje eu vejo que as escolas, pelo menos, elas estão tentando, né? De uma forma ou de outra, estão tentando. Umas acertando, outras não acertando, mas estão tentando. Mas em 2009, eu fiz o trabalho inverso com meu filho. Primeiro coloquei ele na escola dita normal, né? Coloquei na escola porque a gente Regular. quer regular, que a gente quer que o nosso filho vá para a escola regular. Mas apesar de hoje as escolas estarem buscando sala de recurso, pessoas competentes, porque tem que ter com a lei da inclusão. O que que a lei da inclusão fala? Que você tem que ter pessoas competentes para atender esses nossos alunos, né? Então, o que que as escolas têm que fazer? Tem que ter, no mínimo, um psicopedagogo, né? Para fazer a avaliação. Quando esse aluno chega lá na instituição de ensino, tem que ter alguém para falar com a mãe, fazer uma avaliação, ver que nível que essa criança se encontra, né? Para poder ter esse caminho inicial. Porque Certo. ainda acontece muito, a escola faz a matrícula da criança, não conhece a criança, o professor não conhece a criança. O primeiro dia de aula vem com supetão, né? E fica todo mundo perdido, o aluno, o pai, o professor. Então, é importante que seja feita uma avaliação no ato da matrícula. Até porque a gente sabe que o aluno com autismo ou com outra deficiência, nem sempre ele vai acompanhar a turma dele. Ainda tem isso, nem sempre. E o que que as escolas têm que fazer? Fazer uma adaptação curricular. Sim, sim. Exatamente. Então, Não por é, isso a não é só importância, né, Socorro, desta equipe e ter esse psicopedagogo, só para colocar na escola, para poder mediar também esse processo de avaliação, até para verificar a possibilidade de adaptações curriculares ou não, se existe essa necessidade. Então, em Manaus existe essa equipe, né? Essa equipe existe a sala de recursos multifuncional, o AEE, existe toda essa é, estrutura. mas apesar de tudo, ainda tem muitas reclamações de pais. Por exemplo, a escola pública, né? Às vezes a criança precisa de um mediador, né? Porque a criança não senta, precisa de alguém que esteja ali pertinho.
E aí os pais buscam, né, no Ministério Público, um mediador que fica ali do ladinho. Hoje em dia tem outro nome que não é mediador, é Existem vários, acompanhante. o mediador escolar, o professor de apoio, ou É, acompanhante especializado, que é a mesma situação. Mas, assim, o que eu enxergo hoje é que ainda está longe de se concretizar mesmo, mas estamos caminhando. Mais longe já esteve, né? Mais Sim, longe já esteve. com certeza. Eu falo isso porque nós somos mães também, pedagogas e mães. E já Uhum. sabemos que, o quê? Há 20 anos, conseguimos assim contextualizar o antes e o hoje. Avanços já aconteceram. Muitos avanços ainda precisam serem Sim, alcançados. Como diz, nós precisamos ainda de muitas questões. Mas os avanços estão acontecendo, ou seja, é um processo inclusivo. Eu sempre falo que a inclusão é um processo em construção. Nós estamos aprendendo a incluir a cada dia. E quem nos ensina a incluir são eles. São os nossos filhos, são os nossos alunos, porque nós buscamos essa melhoria exatamente a partir dessa oportunidade que temos de conhecer e saber das potencialidades que eles têm, das habilidades que eles têm, como nós podemos fazer para que ele, de fato, tenha um processo de ensino-aprendizagem eficaz e de sucesso. Certo, Socorro? Porque não com adianta certeza. apenas garantir a vaga na escola. Nós temos que pensar na permanência com qualidade. Verdade. Estou perguntando se tem cuidador em Manaus, porque tem o mediador escolar, o professor de apoio, e também tem a figura do cuidador. Em Manaus, vocês têm cuidador? Tem os cuidadores também, mas assim, para a criança que está na escola, o autista, o aluno, o cuidador é só aquele que vai cuidar, né? Digamos, pegar o lanche, levar ao banheiro, essas coisas. Mas o que é que a prática mesmo aqui é o mediador escolar, que é aquele que vai Certo. ajudar o professor com que essa Ele faz a criança conexão. aprenda. É, Isso mesmo. Ele faz a conexão entre o professor regente e o aluno, o mediador escolar. é. Por isso mesmo, vejo a importância desse profissional. Realmente. Eu tive, só para a gente socializar, conversei com a Tatiana na semana passada, em outra live. No Paraná já tem a normativa, lá eles já tem todo um processo de normativa, é o professor que eles chamam de PAEE, que é um profissional de apoio especializado, tem instrução normativa, tem as competências que cabe a esse profissional, e é o nosso desejo que a região norte também ela possa avançar em relação a essa Sim, questão da legislação, para que as nossas crianças, no caso das nossas crianças, para que os nossos alunos eles possam de fato ter uma educação com qualidade. Mas é importante essa troca de experiências. Rondônia, Amazonas, também com a Tatiana no Paraná, até para poder esses vários olhares em relação à inclusão, nós temos uma referência sempre buscando a melhoria, sempre buscando a qualidade de ensino e principalmente lembrando das famílias, porque nós não podemos esquecer, quando nós trabalhamos com aluno na escola, nós pensamos também na família. E é isso mesmo, é a tríade. A educação, ela fala no artigo 205, família, escola e sociedade. Não é verdade? é Então, isso. Socorro, vamos falar aqui sobre a questão que você até falou inicialmente das adaptações curriculares. Porém, antes das adaptações, quero dizer que as adaptações elas fazem parte de quê? Do processo de avaliação. E a avaliação, ela não pode ser vista como resultado final. Interessante ressaltar essa questão. Eu sempre falo para os meus alunos sobre isso, que nós não podemos ver a avaliação como resultado final. Mas a avaliação, ela é processual. Ela faz parte, sim, de uma sequência didática. Certo? Quando eu falo da sequência didática, eu falo de objetivos, conteúdos, metodologia, recursos, avaliação. Ou hoje, de acordo com a BNCC, nós falamos das competências, das habilidades, enfim, que nós podemos transformar esses objetivos em competências, em objetivo geral em competências, objetivos específicos em habilidades. Aí nós trazemos, no caso, a metodologia, recursos e avaliação. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho na sua concepção,
considerando que a avaliação ela é processual, que a avaliação ela é responsabilidade de todos. Qual a sua concepção de avaliação inclusiva? O que é para você uma avaliação inclusiva? O que seria essa avaliação inclusiva? É aí que entra o ponto de muitas escolas, né? Porque, por exemplo, a criança que está, vamos dizer, a criança autista que não consegue acompanhar a turma, vou dar um exemplo. Uma criança Sim. que está no segundo ano do ensino fundamental, mas como é que se diz? O nível dele é aqui do Jardim 3, primeiro ano, né? E aí que entra. Eu não posso falar de avaliação sem falar para educação especial, sem falar na adaptação. Então, são uma Sim, coisa que entra junto com a outra. com Existe certeza. adaptação curricular e a adaptação de material. Às vezes, o aluno só vai precisar de uma adaptação do material. O que é uma adaptação do material? Eu tenho um livro do primeiro ano em que meu aluno não consegue escrever. Ele não consegue. Mas se eu colocar fichinhas escrito as respostas misturadas, ele vai lá na resposta certa e cola. Pá. Isso é uma adaptação de material. Por que eu faço essa adaptação de material? O aluno não consegue escrever, mas ele consegue já ler, mesmo que sílabas simples. Eu estou adaptando esse material para esse aluno, para que ele siga junto com os colegas dele no mesmo livro, no mesmo conteúdo, sendo que eu estou fazendo uma adaptação desse material para que meu aluno consiga acompanhar juntamente com os Sim. outros alunos de uma maneira diferente. Se ele não escreve, ele vai colar, mas ele está sabendo aquele conteúdo. Oportunizando. Sim, estou colocando oportunidades para aquele meu aluno. Essa é a adaptação de materiais. E existe aquele aluno que, além da adaptação do material, ele vai precisar da adaptação curricular mesmo, propriamente dita, e a de materiais. E isso dá um trabalho muito grande, mas que é necessário ser feito. Então, eu trabalho em uma escola onde eu faço isso porque é necessário. Como você falou ali na sua fala, sempre quando eu enxergo, quando eu olho um aluno com dificuldade, eu sei que tem uma família ali. Tem uma família que acreditou no trabalho da instituição e acreditou no meu trabalho. É trabalhoso? É, mas é necessário fazer. Você não pode brincar de ensinar e a família fingir que a criança está aprendendo. Então, se você tem responsabilidade, você vai fazer as 2 adaptações, 3 adaptações, 4 adaptações, mas a criança tem que aprender. É aquela coisa lá do meu livro de dissertação, da minha pesquisa, que todo autista é capaz de aprender, desde que eu ensine. Uns aprendem com facilidade, ótimo, excelente, Sim. mas tem uns que não, que vai precisar de uma adaptação curricular, uma adaptação de material para ele poder seguir. E aí, como avaliar um aluno? Ele não escreve, ele está no segundo ano, mas o nível dele é aqui do Jardim 3 ou do primeiro ano. Como é que eu vou fazer essa avaliação dentro da educação especial, né? Se o meu aluno que está no ensino fundamental, ele já precisa de nota, que é o sistema, e a gente tem que seguir o sistema. É uma coisa que vem lá de Sim. cima, a gente A não escala de pode notas. pular isso daí. Como é que eu vou fazer isso para o meu aluno se o sistema quer uma nota? E como é que eu vou avaliar meu aluno se eu sei que se eu for avaliar ele por aquela nota, ele não vai conseguir, né? Aí entra todo um preparo de pessoas especializadas dentro da instituição para saber, eu costumo dizer, ler nas entrelinhas, tudo isso daí transformar numa avaliação. Existem vários alunos, várias avaliações. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui. Vou pegar o meu filho, Luiz. Hoje ele já não precisa de um leitor, digamos. Então, o Luiz, ele consegue acompanhar o conteúdo, mas dentro da sala de aula, ele não conseguia fazer as avaliações. Por quê?
é sensorial, é muito barulho, é muito claro. Um saiu, um entrou. E ele precisa manter aqui o foco para ele poder fazer. Então, o que acontece lá na escola? Tira ele da sala, só com o leitor, vai para outra sala e ele faz a avaliação dele lá com essa pessoa, né? Naquela sala, sozinho, sem os outros. É a única adaptação que o meu filho faz hoje, fazia, né? Porque depois veio a pandemia, tudo mudou. Tudo mudou. Então, essa é a primeira avaliação de um aluno que consegue acompanhar o conteúdo, mas não consegue fazer a avaliação. A instituição, ela tem que dar o tempo que o aluno precisar para fazer as Certo. avaliações, o tempo Uhum. necessário. A instituição tem que adaptar essas provas. Aquele meu aluno, que ele não escreve, mas ele lê, sílabas simples, ele está conseguindo ler, a instituição tem que fazer uma prova adaptada para aquele aluno com a competência que ele tem ali. Ele não sabe escrever e a prova vai ter que ter adaptações para ele colar. É esse. Esse vai ter que ser feito essa adaptação na prova. E aí eu posso medir ele, depois que eu adaptei essa prova, eu posso medir ele pela nota que ele tirar lá, porque eu sei que ele vai conseguir. É eu Sim. facilitar para que ele consiga aquela nota, porque é necessário. Na E o realidade, professor, apontar caminhos, pistas, sim, eu sempre falo, ainda mais porque você tem que, nesse momento, observar a questão realmente da psicogênese. Por isso é importante. Eu não sei, eu vou porque eu sou pedagoga, então eu sei que eu gosto de Vygotsky, gosto, eu sei que tem Piaget. Não vou entrar aqui nesse mérito dessa questão, mas a importância eu sempre falo, do professor alfabetizador, letrador, do que trabalha com aluno com deficiência, de fato conhecer essa questão da psicogênese, a psicogenética. Verificar os níveis de escrita que esse aluno se encontra, até para poder oportunizar essas possibilidades. Como você está falando, é um aluno também que ele não está lendo convencionalmente, segundo Magda Soares. Eu falo, Magda Soares é uma autora que fala sobre essa questão do saber ler, escrever e compreender de maneira abrangente. Mas ele é um aluno, é o aluno que está na fase pré-silábica. Ele é. está, sim, no processo de leitura, eu sempre falo, e de escrita. Então, temos que possibilitar, não é isso, Socorro? Em relação a essa questão, observar para poder adaptar. Como eu vou adaptar? Como é que eu vou possibilitar essa oportunidade para o aluno? Eu tenho que Pois conhecer esse aluno, saber o nível da escrita dele, o nível de desenvolvimento que ele se encontra para poder, então, realizar essa adaptação. Eu só estou colocando, só para socializar, a Marina, eu sempre falo, a Marina, você fala do Luiz, eu falo da Marina. A Marina, ela ainda não está com uma leitura abrangente, ainda de maneira convencional, mas ela está avançando a cada dia. E a autoestima dela fica elevadíssima quando ela realmente consegue resolver aquela atividade, a determinada atividade que vem da escola. Ela fica feliz e ainda diz assim: faz uma live, posta no Facebook. Eu tô sorrindo porque é demais. Ela diz, posta no Facebook, porque ela quer mostrar, ela quer dizer, eu sei. E ela, com a adaptação, sim, ela consegue resolver a atividade. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e que você estabelecesse uma relação e falasse, assim, bem para nós, pudesse estar socializando conosco essa questão do que seria, do que é uma adaptação curricular e o que é uma supressão de estudos. Porque eu aprendi com você isso. Eu aprendi com você isso. Eu antes pensava que tudo fosse adaptação curricular. Hoje não, meu olhar ampliou. Hoje eu já consigo compreender a adaptação curricular, que ela se dá a nível de material, a nível de ambiente, de vários, né, a nível de adaptação de avaliação, em vários âmbitos. Mas antes, eu misturava as situações. Eu acreditava que a adaptação curricular fosse a mesma coisa de supressão de estudos, mas não é. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. não é. Que é adaptação curricular? Eu vou adaptar o meu currículo escolar para aquele aluno, né? Isso. Ele,
eu tenho que adaptar, eu tenho que fazer isso, porque a lei está aí, né? Então, eu tenho que fazer isso. As escolas precisam fazer isso e precisam entender como fazer isso, porque a adaptação curricular, ela vai desde o início da entrada do aluno, né, dentro da instituição, que é feita uma avaliação com observações, olha, o nível dele é esse, é aquele, ele está no segundo ano, mas o nível aqui do Jardim 3. Os pais precisam entender isso também, porque às vezes o pai quer porque quer, né? E com o autista tendo laudo, a gente pode fazer as adaptações curriculares. Eu consigo fazer essas adaptações curriculares porque meu aluno tem um laudo, né? Sim. Aí, às vezes, é importante isso, porque essas adaptações têm que ser feitas a partir de um laudo, para a gente não estar infringindo nenhuma lei. É muito importante, tudo que for feito, chamar a família, olha aqui, assina aqui, foi feito isso aqui. Por exemplo, lá na escola onde eu trabalho, eu costumo chamar o pai, olha, eu vou fazer uma adaptação para o seu filho, ou com autismo ou não. Às vezes a criança não tem dificuldade de aprendizagem nenhuma, mas ela precisa de uma adaptação. Tá aí, ó. Sim. Não é só para criança Sim. que não é. A Às vezes, adaptação, na realidade, não é apenas para o aluno com deficiência, mas para o aluno, se existe até uma dificuldade de aprendizagem, que é diferente sim, também de transtorno de aprendizagem. Olha só, sim, interessante essa psicopedagogia, né? Porque a gente é, tem que ter um olhar, nós temos que compreender o que é deficiência, o que é o aluno, quem é esse aluno com deficiência, quem é esse aluno com transtorno de aprendizagem e quem é esse aluno com dificuldade de aprendizagem. Temos que ter esse olhar. E nem sempre ele pode não ter um transtorno de aprendizagem, ele pode não ter uma deficiência, mas ele pode estar apresentando uma dificuldade de aprendizagem, e se assim for necessário, existe a possibilidade, sim, a necessidade de se fazer uma adaptação curricular. Certo? se faz necessário, né? Até para ajudar aquele aluno, porque às vezes essa adaptação é por tempo curto, médio prazo, Isso, curto prazo, isso. e ele consegue sair da adaptação. O que a gente quer é que a criança, o aluno siga sem adaptações, porque, né? A autoestima dele também. Ah, Estimula. e aí ele não vai sentir, poxa, só eu estou assim, meus colegas não, porque eles começam a perceber, não, todos eles, né? Todos eles percebem. Os autistas Exatamente, ainda tem esse os olhar, autistas, né? então, eles são especialistas nisso, né? É de perceber, tia, mas por que a minha atividade é diferente da dele? E aí, Verdade. como é que você vai explicar isso? Que a sua atividade lá, e quando eu costumo fazer essa adaptação de materiais, eu costumo pegar o livro mesmo, tiro a cópia aqui do livro e coloco aqui, que é para ele não sentir tanta, né? Poxa, mas por que eu estou com esse material? O meu amigo daquele Diferente do material. outro, né? É. É. E a supressão de conteúdo é quando você suprime mesmo aquele conteúdo que não tem nada a ver com adaptação curricular. A adaptação curricular é feita uma coisa com muita responsabilidade, sabe? Porque você vai fazer aquela adaptação daquele conteúdo, do currículo, e que seu Sim. aluno, quando ele sair lá no final do ano, ele tem que ter a competência igualzinho dos outros. Então, é muita Verdade. responsabilidade isso. Hoje eu falo na prática, eu tenho vivenciado, eu falo, é bom porque nós conversamos. Eu amo conversar com você, Socorro. Porque nós temos essa interação, eu me sinto tão à vontade. Eu digo assim, nesse momento eu me sinto tão à vontade com você, porque nós vivenciamos também as situações. Hoje a Marina está no 9º ano, porque quando se fala em adaptação curricular, supressão de conteúdos, temos que pensar, sempre lembramos lá da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, mas temos que lembrar que os nossos filhos, eles crescem, e que eles vão para os anos finais do ensino fundamental, que eles vão para o ensino médio, e que eles podem chegar, sim, no ensino superior, considerando, lógico, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas existem situações e sabemos que tem pessoas no ensino superior. Aqui em Porto Velho já temos profissionais no mercado de trabalho, com referência, se revelando mesmo, fazendo um trabalho significativo na área do direito, na área da medicina, enfim. E quando nós falamos de adaptação curricular, falamos de supressão de conteúdo,
Eu gostaria que você, só para colocar, ela está no 9º ano. Marina está no 9º ano, nos anos finais do ensino fundamental. E a realidade, a minha realidade não é diferente. A minha realidade não é diferente dos outros pais, das situações. Ela está no 9º ano, ela não tem ainda a leitura convencional, abrangente, ela ainda é pré-silábica, indo para o silábico. Imagine a Marina com 11 componentes curriculares. Acredito que a Socorro deve ter saído um pouquinho, mas vamos tentar novamente, ver se ela entra novamente na live. Socorro, é porque em Manaus, para falar para vocês, está chovendo muito hoje. Muito. Vamos lá, Socorro, ver se retorna. Então, contando essa situação, Marina está no 9º ano e ela está o quê? Tem 11 componentes curriculares. Olha o desafio para o professor dos anos finais do ensino fundamental também, como é desafiador nos anos iniciais, também é desafiador nos anos finais. 11 componentes curriculares. E com a Marina temos feito o quê? A gente tem percebido que existem componentes curriculares que estão adaptando o currículo, ou seja, estão trabalhando os conteúdos normais do currículo, fazendo as adaptações nas avaliações, nas atividades, e existem componentes curriculares que estão fazendo a supressão de conteúdos. Então, sobre isso que eu gostaria foi por isso que eu perguntei para a Socorro. Vamos lá, ver se eu falo aqui com a Socorro novamente, ver se eu adiciono. Porque existe a adaptação curricular e existe a supressão de conteúdos. E a Marina está nesse processo. E é importante que nós possamos, enquanto educadores, compreender esse processo de adaptações curriculares e supressão de conteúdos. A supressão de conteúdos não significa que você vai fazer o quê? O que é essencial nesse momento, o que é pré-requisito para que ele possa estar, cada dia, esse aluno, ele possa estar avançando. Eu estou tentando aqui, novamente, convidar Socorro. Estou chamando novamente Socorro para ela estar conosco, para darmos continuidade em relação ao assunto. Olha aí, voltamos, Socorro. É porque está vendo aqui. Por isso que é bom, a gente continua aqui. Eu estava falando sobre a Marina, que a Marina ela está nesse processo tem componentes curriculares que os professores estão fazendo adaptações curriculares e outros componentes estão fazendo a supressão de conteúdos. Principalmente, eu não sei se é o caminho, se esse é o caminho, eu gostaria até de ouvi-la como psicopedagoga. Língua portuguesa e matemática está sendo feita a supressão de conteúdos, porque ela precisa desses requisitos mínimos. E as demais disciplinas, componentes curriculares, tipo, história, geografia, ciências, geografia, estão sendo feitas adaptações curriculares. O conteúdo está sendo trabalhado de uma maneira adaptada nessas demais disciplinas, em língua portuguesa e matemática, supressão de conteúdos. Pode acontecer isso. Pode acontecer do aluno ter em alguns componentes da supressão, em outros componentes da adaptação curricular? Pode, só que aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a supressão de conteúdos, na verdade, você tira alguns conteúdos que você acha que não é relevante, né? Sim. E vai trabalhando só os que você acha que é relevante. Tem alunos que precisam de todo o conteúdo, né? Que não... Porque são bases, né? Eu costumo dizer que são exatamente. São escadas. Se eu suprimir demais esse conteúdo, como é que eu vou ter a base para seguir a escada, né? Por isso a importância do pré-requisito, né? É essencial, fundamental. Sempre existe um pré-requisito. Então, se essa supressão for muito, digamos que tem a supressão que é leve e tem a mais pesada. Certo? A gente tem que ter cuidado. Se for uma supressão mais pesada, que eu deixe de trabalhar um assunto que é relevante para o outro assunto, não vai haver um aprendizado. Então, é melhor que eu vá mais lento, mas que haja um aprendizado. Gente, uma coisa liga a outra, né?
Um conteúdo liga o outro. Então, tem que ter cuidado que se nessa supressão tirar um assunto que eu chamo de ligamento, não vai haver aprendizado lá na frente. Então, é como eu costumo dizer, tem que ter muita responsabilidade no que faz. Muita responsabilidade, porque o ensino é articulado, o conhecimento ele é articulado. Com certeza. Então, tem que ter muita responsabilidade. A família e a escola, os professores têm que estar ligados o tempo todo. Será, olha, tem que colocar para a família, não vou trabalhar esse conteúdo aqui, eu vou suprimir. E aí, se não conseguir? Porque os conteúdos, principalmente matemática, não estou falando nem língua portuguesa, mas matemática, é uma cadeia, um liga o outro, né? E aí, o aluno que tem já uma dificuldade de aprendizado, autista, ele vai ter mais dificuldade se suprimir esse conteúdo. Sim. O que eu faço? Porque o meu conteúdo é extenso, é grande, para eu não suprimir esse conteúdo. Eu vou diminuir. Por exemplo, quando eu pego um livro de matemática, ele tem 200 páginas, eu vou fazer uma adaptação dentro desse livro de matemática que tem 200 páginas, vou diminuir umas 50, 60, 80 páginas, mas não deixando o conteúdo de lado. Sim. Se um exercício tem cinco laudas, diminuo para 1, para 2, porque não precisa escrever muito para ele compreender um conteúdo. O importante é o essencial, né? Exatamente. É essencial para que haja uma compreensão. O importante é essencial, sem deixar lacunas. Né? Tem que ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Eu estou falando porque é importante falar sobre isso, sobre adaptação curricular, sobre supressão. Essa supressão realmente tem que ser muito cuidadosa. Isso é claro. Por isso a importância de conhecer sobre quando eu falo, conhecer o aluno, conhecer sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, conhecer o aluno também, as suas habilidades, as suas potencialidades, para poder realizar uma adaptação, ou uma supressão, como você falou inicialmente. A importância da sondagem, realmente, de conhecer. Até porque, quando eu falo em avaliação, eu não posso esquecer da psicogênese. Quando eu falo em psicogênese, eu não posso esquecer da adaptação curricular, nem da supressão de conteúdos. Olha a cadeia. Para que o PEI, Plano Educacional Individualizado, seja realmente, no caso, existe esse PEI. Porque é no PEI que nós vamos ter exatamente todas essas questões. Adaptação curricular, supressão de conteúdos, se houver necessidade, vai estar onde? Nesse documento maior, que é o PEI. Não é verdade? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, já que falou um pouquinho de supressão, de adaptação, porque o tema, assim, eu amo, primeiro gosto de falar sobre avaliação. A temática é avaliar, e principalmente uma perspectiva inclusiva. E eu gosto porque eu pauto a minha fala em Cipriano Lucchesi. Eu gosto muito de vários autores, mas eu gosto muito de Cipriano Lucchesi porque ele traz uma avaliação na perspectiva de um ato amoroso. E um ato amoroso, ele é um ato que acolhe, ele é um ato que inclui, ele é um ato que integra. E quando nós falamos em avaliação, eu vejo a avaliação nessa perspectiva inclusiva. Como você falou, na realidade, nesse processo de avaliação, não apenas o aluno está sendo avaliado, mas a escola está sendo avaliada, os profissionais da escola estão sendo avaliados, os pais estão sendo avaliados, a família está sendo avaliada, estão sendo avaliados. E porque a avaliação ela passa a ser responsabilidade de todos, desde o ato, como você falou, da entrada, do ato da merenda, porque isso tudo é currículo, a avaliação e a adaptação também curricular, se assim for necessário, ela já está sendo feita. E existem pessoas com TEA, alunos com TEA, que precisam desse suporte, tem alunos com TEA que eles não precisam necessariamente ter esse aporte de adaptação, certo? Eu estou falando dentro de uma prática. Vamos lá, Socorro. É bom porque eu estou socializando. Eu, enquanto orientadora educacional, eu tive contato com adolescentes, um adolescente interessantíssimo, que ele, no caso, ele não precisava dessa adaptação curricular.
ele acompanhava normalmente em sala de aula como o outro aluno. Ele não necessariamente precisava. Agora, lógico que a questão emocional, a questão psicológica, a questão, essa parte, sem dúvida nenhuma, eu digo assim, ele precisava desse aporte nessa área. Mas ele realizava as avaliações normalmente como os demais, com os demais em sala de aula. E existem casos que os alunos precisam, sim, da adaptação curricular. Certo? Vamos lá. Então, quais são os instrumentos de avaliação utilizados nas escolas em Manaus? Quero que você fale um pouquinho da tua prática para avaliar o aluno. Como é que é feita essa formalização, já que nós estamos em uma escala de notas, onde nós temos que chegar no final do ano ou do bimestre e atribuir uma nota. 8, 7, 9, 6, 10. Como é que é feito isso? Vocês utilizam o quê? Quais são? E dessa hora eu vou perguntar sobre instrumentos. Instrumentos de avaliação. Que instrumentos vocês utilizam para poder, no caso, atender a essa escala de notas que é norteada, é fundamentada, vamos assim falar, por uma legislação educacional? Tá, vamos lá falar especificamente da minha prática, porque Isso. eu não sei como funciona em outras escolas, né? Mas lá eu costumo falar com os professores, né? Eu tenho uma boa equipe de professores, eles já sabem fazer tudo isso, né? Costumo falar para eles que eles têm que aprender mesmo, porque agora para frente é assim, não tem É. jeito. Não tem jeito. Então, quais são os instrumentos que eu uso? Preste atenção. Quando o aluno vai lá na escola com o pai, traga o aluno, vou fazer uma avaliação, já começo desde da avaliação. Lá na escola, não só a criança, essa prática não é usada só para criança com autismo, nada. É com todos. Todos os alunos que vão, é feita essa avaliação. Por quê? Porque eu preciso saber que aluno estou recebendo. Por quê? Tem aluno com autismo, tem aluno que não tem deficiência nenhuma e tem aluno com superdotação, que também está dentro da educação especial. Então, dentro das escolas tem muita criança com superdotação, só que as pessoas não conseguem enxergar. A minha superdotação não é aquele aluno que tira 10 em todas as disciplinas. Ele pode ter uma superdotação para arte, para música, para N coisas que aí a escola ela tem que ajudar essa criança a desenvolver essa parte que ele tem, essa habilidade que ele tem, né? Então, dentro da minha avaliação, eu vejo tudo isso. E aí, eu costumo falar com as professoras, vamos adaptar as provas, esse é um instrumento, porque tem que ter um papel. Então, as provas são adaptadas. Tem uns que não precisam de adaptação nenhuma. Ou a gente faz uma adaptação de uma prova só com figuras, e ele cola, como eu falei, se ele não consegue escrever, porque a gente tem que facilitar para o aluno. Na verdade, todo mundo é facilitador. Ajudar o aluno a aprender do modo que ele aprende, porque cada um aprende de uma maneira diferente, né? Verdade. Eu posso aprender prestando atenção à professora, eu posso aprender sentada aqui debaixo da mesa, eu posso aprender olhando para outro lugar que não seja para a professora, mas aqui está processando. Então, assim, tem que ter um olhar, né, para todos. É muito, eu costumo dizer que a área da educação tem um leque muito grande, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto desse leque que a psicopedagogia tem, que a pedagogia tem, que a educação tem, Sim. que, Uma que é um visão leque holística, né? que é muito grande de aprendizado, que você pode testar o seu aluno. Às vezes, aí eu tiro os alunos da sala, eu levo para minha sala, não tenho nada, dou um papel aqui, ó. Tá aqui esse papel em branco e um lápis. Faça um desenho para mim, estou testando. Faça um desenho do que você quiser, estou testando. Agora faça a sua família, estou testando. O menino faz a família dele todinha. Agora vamos escrever o nome de cada membro da família. Fez uma casa, vamos escrever a palavra casa. Fez o sol. E o sol, como é que se escreve? Então, uma folha em branco é um instrumento de testagem. Mas lógico, né?
eu uso muito mais coisas. Eu uso materiais psicopedagógicos. Eu vejo o teu Tem uns, trabalho, né? É verdade, eu tem uns, vejo. tem uns materiais que eu amo, que são materiais de testagem cognitiva. Eu amo isso. Às vezes é um material, quando eu entrego para o aluno, diz, tia, isso é fácil. Hoje eu fiz, né, com a turma do terceiro ano. Tia, isso é muito fácil. Era só colocar uns códigos, né? Aí, quando eles se depararam com esse dia muito difícil, entendeu como é que é? Então, assim, a pessoa que está ali, a escola, tem que ter um psicopedagogo para fazer essas testagens. Não só com os alunos especiais, mas com todos os alunos. E ter um olhar diferenciado para cada um. Às vezes, Perfeito. o aluno não aprende do jeito que o professor está ensinando. Ele precisa de ser tirado da sala e ensinado diferente, para ele poder aprender. E eu faço tudo isso. Então, eu tenho N instrumentos, desde uma folha em branco, do que um teste mais elaborado, cognitivo, um teste de raciocínio lógico, pensamento matemático. Eu acho que a gente devia fazer um curso de pensamento matemático, porque ele é o X da questão. Então, nas minhas pesquisas de mestrado, eu descobri que o autista, lá vai eu, né? Ele não desenvolve o pensamento lógico matemático se você não ensinar. E se o autista não desenvolve o pensamento lógico matemático, ele não vai aprender a ler nem escrever. Porque eu preciso do meu pensamento lógico matemático, que é para mim aprender a ler, para mim aprender a escrever, para mim aprender a resolver problemas do dia a dia. A sala de aula é um problema para o aluno. Eu tenho que pegar meu lápis, é um problema para o aluno. Eu tenho que prestar atenção na professora, é um problema para o aluno. Eu tenho que escrever cursivo, é outro problema maior. Então, ele precisa desenvolver o pensamento lógico matemático para poder aprender, todos os alunos, todos. Então, eu costumo fazer esse teste de pensamento lógico matemático, que aí isso aqui está no nível, né, que não tem pensamento nenhum lógico matemático. E eu preciso Sim, organizar isso daí. Existe, organizar, né? Organizar. organizar, porque se eu não tiver uma lógica aqui dentro da minha cabeça, como é que eu vou aprender a ler? Como é que eu vou aprender a escrever? Não vou. Por isso que tem muitos autistas que aprendem a ler e não aprendem a escrever. Foi o caso do meu. Verdade. Ele aprendeu a ler e nada de escrever. E quando eu entregava o lápis para ele, vamos escrever, aí ele dizia, não, muito obrigada. Aí devolvia o lápis. Tipo assim, eu já sei ler, para que eu vou escrever? Então, precisa desenvolver o pensamento lógico matemático para poder aprender a ler e escrever. E isso também é detectável na sala de aula, com o professor, com o psicopedagogo, aquela pessoa especializada dentro da sala de aula, dentro da escola, precisa de uma pessoa especializada. Hoje não tem para onde correr. As escolas têm que ter alguém especializado na área de educação especial, até porque está em lei, né? As escolas precisam cumprir a lei, que a lei fala que a escola tem que ter pessoas especializadas no assunto da educação especial. Sim, sim. Socorro, então, só para. A conversa está ótima, temos algumas perguntas aqui também para poder, né, vou fazer para você. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PEI, Planejamento Educacional Individualizado. Na tua prática, lá na escola, vocês elaboram PEI? Como é que é feito? O PEI, na verdade, ele é elaborado por mim. Eu elaboro o PEI, por quê? Por que que é por mim? Porque eu conheço todos os alunos que entram, eu sei todas as dificuldades, está tudo anotadinho no meu caderno. Então, eu conheço cada um e sei da dificuldade de cada um. Certo. Então, eu elaboro o PEI para cada aluno. Só para dar um exemplo para vocês, agora na pandemia, a gente teve um grande desafio. Não só aqui no Eu ia perguntar Amazonas, sobre isso. não, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil, né? Então, o desafio da educação foi grande. Como levar o ensino-aprendizado para aquele aluno que está dentro de casa, né? Exatamente. E aí você ainda tem um aluno que está dentro de casa, que está dentro da educação especial, que precisa de um PEI. Então, assim, e como é que vai ser aplicado em casa se o professor está na escola? E o aluno autista que não assiste os videoaulas e nem as aulas
em tempo real, porque para eles isso é horrível. Eles não conseguem concentrar. O meu conseguiu. Eu acho que eu até descobri uma maneira melhor dele aprender foi EAD. Porque não tem barulho da sala de aula né? e ele se concentra melhor. Mas ele é um caso assim. Mas tem alunos que EAD não vai. Então, assim, o PEI é preparado lá na escola por mim, mas ele pode ser preparado pelo professor. O professor faz o PEI de cada aluno. Por que que a educação especial dá trabalho? Porque eu preciso fazer um trabalho individualizado, mesmo meu aluno estando ali junto com aquela turma, não tem jeito. Eu tenho que fazer, se eu tiver 3 alunos autistas dentro da minha sala, é 3 plano diferente. Por exemplo, eu fiz um PEI para uma menina específica, que ela é uma autista, que ela está no 4º ano do ensino fundamental. Então, eu fiz um PEI enquanto ela estava em casa, online. Não mandei nenhum material em papel, tudo concreto. E eu tive que me reinventar para fazer isso. Mandar tudo concreto, porque a mãe dizia, não adianta papel, porque ela não vai fazer. Então, mandei materiais concretos. Aí vem, sem supressão de conteúdo e no nível da turma dela. Tudo concreto. E foram desde janeiro até começar as aulas presenciais, agora que está em rodízio, dessa maneira com essa aluna. Então, dentro da escola é feito o PEI. Estou falando isso que tem que ser feito em todas as escolas, não só lá onde eu trabalho, mas é necessário que seja feito em todas as escolas. O PEI individualizado para cada aluno e com o material adaptado ou não, e com adaptação curricular ou não. Entende como é bem complicado? Então, tem que ter alguém lá dentro, especializado dentro da escola, que saiba fazer isso, ou a escola contratar alguém para dar o treinamento para os seus alunos. Existe isso. E agora tem que ser feito, até porque isso, um dia, com uma fiscalização, e se não tiver essa documentação todinha, a escola vai ser penalizada, né? Porque está na lei. E a gente tem que cumprir, infelizmente. Ou felizmente, né? O PEI, Plano Educacional, ou Planejamento Educacional Individualizado, que nós chamamos. E a importância também da equipe multidisciplinar estar dando consubstanciar esse PEI. Porque, na realidade, o professor, o psicopedagogo está na escola, ele elabora ali conjuntamente, mas tem que ter um olhar conjunto também, porque essa adaptação se dá, mas compreendendo que existe uma equipe também. E o aluno, ele está na clínica, ele está no institucional, mas também está na clínica, que ele pode ter, ele está sendo acompanhado por um fonoaudiólogo, por um terapeuta ocupacional, por um psicólogo, e isso é muito importante. Eu não consigo ver a escola longe da clínica, nem a clínica longe da escola. Por isso se fala em pedagogia institucional e clínica, mas eu não vejo isso como algo separado, fragmentado, mas conjunto. Porque existe a necessidade da comunicação, do diálogo com a família e o diálogo com os terapeutas. Concorda comigo, Socorro? Conversar com os terapeutas, até porque, para que nós possamos, enquanto pedagogos, estarmos respaldados também em relação a essa questão. Olha que importante, de repente você detecta uma pessoa com TEA, mas que ela também apresenta dislexia, por exemplo. Então, trabalho em conjunto é necessário, pedagogo com fonoaudiólogo. Vamos falar assim dessa forma. Ou você percebe que existe a necessidade de trabalhar mais a questão da motricidade. Não estou falando de maneira fragmentada, mas a importância do educador físico, a importância do terapeuta ocupacional. Por isso que eu gosto. Quando eu falo em autismo ou outra deficiência, não é só o autismo, ou quando eu falo de alguma situação, eu sempre lembro da equipe multidisciplinar, porque com certeza isso vai contribuir significativamente para o processo de ensino-aprendizagem. E o PEI, nós sabemos que é um documento complexo, não é? Ele é um registro, na realidade, de todas essas situações, desde as habilidades, o inventário de habilidades, de potencialidades e de necessidades que esse aluno tem.
para também poder estar ali dentro, sendo contemplada a questão da adaptação curricular, da supressão de conteúdos, se assim for necessário, e também esse olhar da equipe multidisciplinar dando esse fortalecimento. Eu vejo da seguinte forma, a equipe multidisciplinar ela vem fortalecer esse trabalho pedagógico. MUPA, olha aí, olha só, quando eu estou falando de MUPA e estou falando de escola. Faz esse link aí, estabelece esse link aí. Da escola, você é coordenadora pedagógica e com o MUPA. Isso que está falando é importante. Não adianta também a escola fazer adaptação curricular, fazer adaptação de material, fazer N coisas, se não tem equipe multidisciplinar. Não tem como, não tem como. É assim, é visível uma criança que tem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e que dá uma parada. Aconteceu isso, né? Agora na pandemia. E a gente viu que as crianças começaram a regredir na escrita, na leitura. E aí a gente alerta, olha, o que está acontecendo? Chama a família, mas é por conta da pandemia, parou as terapias, não sei o quê. Então tem que voltar. Já está funcionando tudo, então tem que voltar para a terapia. E aí a gente vê a mudança rápida. Como é importante a terapia para o desenvolvimento de uma criança. Perfeito, perfeito. Não existe desenvolvimento sem uma equipe. Não existe. Concordo. É fato. Não adianta Inclusão, na realidade, é uma articulação, né? Escola, família, equipe multidisciplinar. Você pode colocar na melhor escola, que inclui, que faz não sei o quê, mas só a escola não vai resolver o problema. Precisa da equipe. E a equipe precisa ir na escola, visitar a escola, saber como é que está, olhar o aluno dentro da escola. E se a equipe não vai, a escola vai a equipe. É o jeito. Eu sempre falo, porque eu como orientadora, eu digo assim, eu sou coordenadora pedagógica, mas atuei como orientadora também. Quantas vezes não foi feita essa mediação da escola entrando em contato com os profissionais para que nós pudéssemos agendar, pudéssemos conversar, pudéssemos verificar a melhor forma e maneira para que esse aluno pudesse alcançar o sucesso. Não é verdade? É equipe multidisciplinar e uma perspectiva interdisciplinar. Eu sempre falo isso, que é uma equipe multidisciplinar, mas com um trabalho interdisciplinar, com um trabalho em conjunto. Quando a família consegue enxergar isso daí, o trabalho flui, a criança evolui. Mas não é toda a família que enxerga, não. Tipo assim, vamos lá para as perguntas, porque nós vamos falando e as perguntas vão surgindo. Só para a gente fazer aqui o fechamento. Olha aqui, a Isabel, ela pergunta o seguinte: e se for feita toda essa adaptação, quando você falou de adaptação curricular, e o aluno não conseguir satisfatoriamente evoluir em sua aprendizagem, é recomendável a reprovação deste educando especial? Não, não é recomendável. Não pode. O aluno, ele não pode. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um aluno no primeiro ano do fundamental, fez toda essa adaptação, a gente se rebolou, todo mundo, e ele não conseguiu, digamos, a nota satisfatória, ler satisfatoriamente, compreender todos os conteúdos satisfatoriamente. Vamos reprovar, não pode. Sabe por quê? Porque ele vai reprovar aqui no primeiro ano. Quem vem daqui, que vai ficar com ele, tem uma idade menor, um comportamento diferente, e aí esse aluno vai começar a regredir não só no conteúdo, mas também no comportamento. E tem aluno autista que ainda tem a questão da autoestima. Por que eu reprovei? Sou burro? Por quê? Alguém me explica o que aconteceu com isso? Por que eu reprovei? Eu não mereço, eu não sou... Aí começa. E aí esse aluno vai perdendo a vontade, se ele não conseguir, ele vai piorar a situação. A gente tem que dar oportunidade para a criança seguir. Para a criança seguir. E essa adaptação vai ser feita lá, ó. Ele está aqui no primeiro ano, com o material do primeiro ano, adaptamos o material do primeiro ano, e ele não conseguiu, ele vai para lá para o segundo ano, vai ficar até o meio do ano com esse mesmo material, e eu vou me virar para do meio do ano para lá eu colocar os conteúdos de lá, mas ele não pode ficar. Ele não pode.
Tá bom, obrigada, Socorro. A Claudiana, ela fala, essa fala é perfeita, a importância de observar como o aluno aprende. Você falou que ele aprende debaixo da carteira, ele aprende, Sim. olha, da forma dele. Então, ela colocou essa observação, achou incrível essa fala. A Magda Lemos, ela falou sobre as múltiplas inteligências de Howard Gardner. Eu também amo Howard Gardner em relação a essa questão. Eu não consigo pensar em avaliação sem pensar na teoria das inteligências múltiplas, segundo Howard Gardner. E ela vem falando sobre essa questão aqui. Vamos lá. A Lucideane, ela fala ter um olhar além do instrumento. Eu, assim, interessantíssima essa colocação dela. Ter um olhar além do instrumento. É Que é a aquilo que eu falei. prova, que é a atividade, enfim. É aquilo que eu falei, eu posso avaliar com os instrumentos mais perfeitos que existe, caro, e eu posso avaliar com um pedaço de papel. Entendeu? É a questão, é a mesma questão do aprendizado. Eu posso aprender de N formas, sem ser a convencional que a gente. Ah, o aluno tem que estar aqui sentado, parado, me olhando para aprender. Não, Pois é, né? mudou. Mudou as coisas, mudaram, gente. Nessa minha vida, eu aprendi, eu ensinei um aluno, eu alfabetizei um aluno autista, que além de autista era hiperativo, super inquieto, sabe assim, nem falava. Eu descobri que se eu colocasse ele dentro de uma bacia de feijão, ele ficava paradinho e conseguia fazer as atividades dele. Eu descobri isso. E a partir daí, Sim. toda vez que ele chegava, vamos para dentro da bacia de feijão, em pé na bacia de feijão, acalmava. E aquela questão que eu falei anteriormente do pensamento lógico matemático, só adquiro se eu estiver concentrada. E aí, toda vez que eu botava a bacia de feijão, ele não saía da bacia, não andava e prestava atenção, porque era, Importante, uma, exatamente. Olha só, era, incrível. era um modo dele se regular. Estou me regulando, estou me autorregulando, opa. E aí, hoje, esse aluno, é Léo, o nome dele, ele está na escola que eu trabalho hoje. E no Existe quinto toda ano, essa sensibilidade, esse olhar. Eu sempre falo que é o olhar do educador em relação a essa questão. Nós temos que e, perceber. Aqui eu mesma também tive essa oportunidade, né, com um aluno, uma criança com autismo, mas ele leu, ele aprendeu a ler, está lendo super bem, mas ele sentava no sofá. Ele queria ficar no sofá. Depois eu digo, não, é no sofá que você quer aprender? É aqui que você quer sentar? Um exemplo. Então vamos sentar aqui, vamos lá. Então é isso, esse olhar do educador, a sensibilidade. Só para a gente, aqui nós temos, as escolas precisam muito desta equipe. Nós falamos da equipe multidisciplinar, principalmente do psicólogo, que não existe em nossas escolas. não Foi feita essa existe. fala. É. Vamos ver se tem mais. Ah, tá. É verdade que tem que ter a participação de todos, acredito que seja em relação à avaliação. Estou passando aqui. Temos muitas perguntas depois também. Nós podemos continuar. São várias pessoas participando, vários ex-alunos, ex-alunas, amigos, amigas, conosco neste momento. Socorro, eu quero agradecer de coração, realmente, eu falo assim, movida pelo amor, por você estar contribuindo conosco nesta noite. Eu quero, em outro momento, que nós possamos continuar a nossa conversa. E Porto Velho está aqui, agora, independente de não estar presencial, mas virtualmente, eu sempre falo, nós estamos unidas, estamos juntas. Juntos, porque o nosso amor é eterno. Eu falo isso porque a minha ligação com a Socorro é eterna. Porque a Socorro é super importante na minha vida, na vida da Marina, porque foi através desse momento do MUPA, há 9 anos, Socorro vai fazer 9 anos. Dá para fazer 10, né? Vai fazer, olha só, 9 anos, quando iniciou o projeto Movidos pelo Amor ao Autismo, nós trouxemos o MUPA, a Socorro e a equipe. Eu vi até acredito que a Lucy Cleide, ela estava aí também participando da live, não sei se ela continua ainda, quando ela veio. A questão do raciocínio lógico, ela querem saber mais depois sobre o raciocínio lógico. A gente poderia falar depois do raciocínio lógico, que é muito interessante o raciocínio lógico. Pois é, vamos marcar então sobre o raciocínio lógico? Vamos. Uma live aí para falar. E olha,
eu até criei os materiais para testagem do raciocínio lógico. Por quê? Porque, assim, como o meu filho não conseguia aprender matemática, e aí eu fui estudar algo acontece. E aí eu fui fazer esses testes com o Luiz. Então, esses testes veio através do Luiz, aí eu descobri que ele não Então, conseguia, porque vamos ele lá, nós queremos não também desenvolvia o aprender. raciocínio lógico. Né? É bom, muito bom. Olha aí, oba, oba! Nós queremos saber sobre o raciocínio lógico. Você pode, não sei se você está visualizando, se tem mais perguntas aí em relação, aqui a Lucidiane coloca, dentro dessa avaliação para notas, não pode ser durante todo o ano, através de cada atividade diária? Ó, aí, aquela sensibilidade do professor, da equipe técnica da escola, você pode avaliar o ano todo o seu aluno, o semestre todo. Ó, o que acontece lá na escola? Eu não sou obrigada a dar uma nota já agora, no primeiro bimestre, não. Eu posso ir avaliando meu aluno, avaliando, fazendo as avaliações com ele, ele nem percebe, e lançando essas notas ao longo do tempo. Isso Ao também está longo do dentro tempo. da avaliação, como é que é, do currículo, né? Da adaptação do currículo. Mas você vai fazer isso com responsabilidade, dentro do PEI, escrito bonitinho, documentado, dentro da adaptação curricular. A escola tem que estar ciente, os pais têm que estar cientes. O PEI é Assina todo aqui o documento. oficializado, tem o termo de responsabilidade, o termo de Tudo, tudo isso, tudo. documentado, tudo documentado. E quando não temos essa equipe multidisciplinar e os não faz parte, isso não faz parte deles, eu acredito que seja isso. E quando não temos essa equipe na escola, o que podemos fazer? Ó, a maioria das escolas não tem essa equipe. Eu estou falando a realidade, né? A maioria das escolas não tem a equipe, mas tem pelo menos um psicopedagogo e um fono que faz uma parceria. Por exemplo, lá na escola, a fono e a psicóloga, elas não estão dentro da escola. Eu estou. Sim, Aí a gente faz parceria. Olha, temos o caso desse aluno aqui, elas vão lá, né? A gente agora na pandemia, a Fono fez o trabalho online, né, com aplicativos, e elas não são contratadas pela escola, mas tem a parceria são as com a parcerias. escola. Eu acredito que seja muito importante essa questão das As parcerias. parcerias são importantes, as parcerias. Sim, sim. Aí é uma O questão próprio, de gestão, né? Eu falo assim, é, a gestão tem um olhar inclusivo até para poder sim, estar articulando essas parcerias, esses vínculos, essa rede de apoio, aliás. Porque o é, nosso olhar tem que ser além, não é, Socorro? Eu vejo além. assim, enquanto gestão, eu não tenho, mas eu tenho que buscar o quê? Verificar o que eu posso fazer, de acordo com as minhas possibilidades. Na realidade, eu vou estabelecer um vínculo, eu vou buscar uma parceria, como, por exemplo, com os pais, nessa hora, a questão da saúde mental, a questão do ensino remoto, a questão de dicas, né, dessa rotina, eu posso buscar, sim, uma parceria com um profissional. Existem muitos Sim, profissionais que eles se disponibilizam. Por exemplo, você está fazendo essa live porque você está sendo voluntária. Você é uma sim. voluntária, sim, nesse momento, para poder estar aqui compartilhando conosco. E agora, lógico, existem a importância das parcerias em relação a essa questão, tá bom? O portfólio é um instrumental, tá aqui é um instrumental, deixa eu ver se tem aqui. É um instrumental bem interessante neste processo. Portfólio, aqui Com foi certeza. colocado. Enfim, nós já vamos concluir esse momento, porque se deixar, nós temos com certeza a noite inteira de perguntas e também de colocações. Eu agradeço. Quero agradecer a Laura Queiroz, a mamãe, olha, a Áurea Feitosa. Olha aí Ah, a quero dona aproveitar e Áurea. convidar. Está aqui a dona Áurea, está aqui. Ela é a minha, tá em tudo, né? Tudo que ela está ali dando aquele apoiadora. E sexta-feira vai ter uma live, viu, Socorro? Com A ela, live é? vai ser exatamente com ela, com a Olha, mamãe. olha aí, tá Com ficando famosa. certeza. Homenagem pelo Dia das Mães. Olha aí. Amor de mãe, guiando gerações. E vai ser com ela sexta-feira essa live.
E A ela Luciene. até ela está entrando na tecnologia agora. Com certeza, mamãe? Olha aí, Ah, mãe. A mamãe está, ela tá, é além, ela é super antenada e conectada. Edith, Isabel, Zilda. Ai, gostaria de falar de cada um. Maria da Paz, Ana Ruth, Antônia, foram minhas alunas, Eliene. Eu não esqueço dos meus alunos. Fátima Valente. Quantas pessoas tem aqui conosco? A Iane, Elisângela Paula. Ah, são muitas pessoas aqui para falar. Estou tentando. Maria Lucideane, Maninha. Oi, Maninha. Feliz, Maninha, por você estar conosco. A Lúcia Tenório, a Ivanildes, Isabel, novamente falei aqui, a Valdecira, Magda, Gleide Chiara, professora, eu trabalho com ela, Andréa Prieto, Leonise, oi, Léo, oi, Yuri, meus alunos, eu te falo meus ex-alunos, né, que eu sempre falo, eu lembro deles, Heloísa, Luciane Helena, que legal, olha, rever vocês. É muita gente aqui. Se eu não falar o seu nome, não fique triste. Luziane, mas nós vamos. Mas o importante é que você está aqui. Marielna. Marielna trabalha nessa parte, né, Marielna? Da educação inclusiva. Isabel, que coisa boa. Fátima, já falei, Valente. Leida, a Leida Mendes. Regina Mello. Tati. Erla, olha, foi minha aluna. Ivani. Luciana. Adna. Áurea, a mamãe, enfim. Quero agradecer a todos e a todas e dizer que, aproveitando a oportunidade, nós vamos estar realizando um curso que tem como temática mediação escolar e a inclusão do aluno com TEA. E vamos estar tratando de temáticas importantes. Tem essas informações na página Maxilene Bezerra. Hoje nós não conseguimos entrar pela página Maxilene Bezerra, mas eu acredito que foi muito bom ter entrado aqui na página Maxilene Bezerra Vieira. Queríamos ter entrado pelo MUPA, ainda vamos pelo MUPA, não é, Socorro? Vamos estar que eu não consegui ainda hoje fazendo por uma esse live motivo. na página do MUPA Autismo. Então, vai haver esse curso, começa em maio. Eu quero convidar você a participar. E nesse curso serão 40 horas, onde teremos 4 módulos. O primeiro módulo ele fala sobre a mediação escolar, a inclusão e o autismo, e o TEA. O segundo módulo ele fala exatamente sobre avaliação escolar e adaptações curriculares. O terceiro módulo ele vem falando sobre a participação do mediador escolar em relação ao planejamento curricular, de acordo com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, e também a elaboração do PEI, Planejamento Educacional Individualizado. E o quarto módulo é um módulo prático. Não adianta fazer apenas teoria. Então, nós precisamos do prático, onde nós vamos fazer, sim, um diagnóstico do contexto institucional ou clínico, vamos estar realizando, elaborando o plano de ação e vamos ter um contato, sim, com o aluno com TEA e vamos aplicar esse plano e vamos socializar essas trocas de experiências significativas, tá bom? E qualquer coisa, nós estamos à disposição na página Maxilene Bezerra e vamos deixar também um link direitinho para vocês, telefone para contato. A Socorro, eu sempre falo, Socorro, você me estimulou. Se eu sou essa pessoa hoje, porque você faz parte desse processo. Obrigada. Aí eu me emociono. Oh. Aí eu me emociono, porque no primeiro momento você me viu fragilizada, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, como fazer, como trabalhar com o que é TEA, como ser a mãe da Marina. Como ser a mãe da Marina. E você chegou no momento certo, na hora certa, e você vai continuar na minha vida para sempre. Você é importante na minha vida, Socorro. Muito, muito, muito importante. É muito Tá bom a bom? gente saber que a gente, né, a gente, né, nessa caminhada, a gente conseguir ajudar alguém é muito bom. Eu aprendo com você a cada dia. Então, eu quero agradecer
Até a próxima. É a próxima, pode chamar. O Eu lógico vou... matemática aí. Raciocínio aí, como é Isso. que é o Raciocínio lógico matemático. raciocínio lógico matemático? Vamos lá, nós vamos marcar e você vai falar sobre isso. Tá Tá bom? bom, tá bom então. Beijo, meu Tchau. amor. Beijo a todos e a todas. Até.